O Plano Nacional de Leitura tem três objetivos. Podem parecer próximos, mas remetem para realidades diferentes. Quer que as pessoas leiam, leiam mais e leiam melhor. Quer que as pessoas leiam, não porque já haja hoje muitos analfabetos. Felizmente já não há muitos analfabetos. Mas o que há é muita gente que na verdade não sabe ler. Ou seja, sabe olhar para as palavras, mas não sabe entender o que lê e, acima de tudo, não tem fluência na leitura. Depois é necessário que as pessoas leiam mais livros, leiam mais jornais e que leiam melhor. E ler melhor é, evidentemente, ler obras de um determinado tipo, em particular obras literárias. Isto é muito importante para nós lidarmos com o mundo de hoje. Ler mais e ler melhor. Primeira das coisas, a leitura pode ser entendida, uma palavra que se usa agora muito, como uma literacia. Ou seja, é preciso ler para dominar o mundo à nossa volta. Eu tenho aqui vários exemplos de coisas que em Portugal ainda muitas vezes se leem mal e que o combate pela leitura como literacia é importante. Por exemplo, é importante que as pessoas saibam ler um papel de supermercado, um prospecto de supermercado. Não apenas olhar para eles e ver as cores e ver os produtos, mas também saber ver os preços, saber ver a descrição dos produtos, saber ler. É uma coisa muito simples, mas as pessoas ficariam surpreendidas em saber quantas pessoas têm dificuldade em ler um prospecto de supermercado. É necessário ler, por exemplo, num contrato para um cartão de crédito, ou num contrato de seguros, ou em qualquer contrato, aquilo que muitas vezes vem em letrinhas pequeninas e que são coisas que lidam com o nosso dinheiro. E, portanto, é preciso saber ler as condições de um contrato. E isso exige que a nossa leitura seja de qualidade. É necessário ler as instruções do eletrodoméstico. É necessário percebê-las, porque aqui a leitura não é apenas a leitura do texto, é também a leitura das imagens. Ser capaz de perceber a relação entre as imagens e o texto e ser capaz, de facto, de utilizar as potencialidades de um eletrodoméstico. É necessário ler as instruções dos jogos, porque os jogos de vídeo são muito populares, evidentemente algumas das instruções aparecem no ecrã, mas verdadeiramente goza-se um jogo quando se é capaz de dominar todas as instruções. É necessário saber ler mapas, saber encontrar a direção, saber qual é a relação entre as terras, qual é a proximidade, saber a escala, são tudo formas de leitura que são fundamentais para a nossa vida contemporânea. E, evidentemente, é fundamental ler e saber ler guias, isto é um guia de restaurantes publicado por um jornal, e saber toda esta fórmula das classificações, da sinalética, tudo isso faz parte de saber ler como literacia. E é evidente que depois podemos passar para outra forma de leitura que muita gente passa quando, por exemplo, se coloca o problema de um livro tão fundamental como é a Bíblia. Os protestantes tinham uma tradição forte de leitura da Bíblia, os católicos nem tanto, e a verdade é que, de um modo geral, nos países protestantes se lê melhor, mas os textos que correspondem à nossa cultura, à nossa religião, à nossa visão do mundo, são textos que exigem saber ler. Esta é, chamemos assim, este é o mecanismo mais importante da leitura. É aquele que toda a gente deve dominar. Mas não basta, porque há todo um mundo para além disso. E eu que gosto de livros, vou falar da leitura literária, porque é uma leitura que também está de alguma maneira ameaçada pela maneira como nós vivemos nos dias de hoje. E a leitura literária, vou pôr aqui uma pilha de livros que podem impressionar pela sua extensão. Este, por exemplo, é uma velha história, Ilíada de Homero, que é uma história simples, é a história de uma mulher, enfim, não de grande reputação, nem de grande vida, que foi roubada por outro, e o marido, zangado, arranjou um exército e foi tentar recuperá-la de onde ela se encontrava. É uma das histórias sobre as quais a nossa sabedoria assenta. Não é preciso ler isto tudo. Ter uma ideia do que aqui está, do que fazem estes heróis, do que fazem estas pessoas, de todo o simbolismo desta história é fundamental para perceber o mundo. Esta história segue-se esta, por exemplo, a Eneida do Virgílio. Foi daqui que Camões copiou o princípio dos Lusíadas. E é também uma história ligada com esta história. É uma história de guerra e é uma história de um retorno à casa e da fundação de uma cidade. Tudo isto é também uma pequena história e, ao mesmo tempo, uma grande história. Sem se ler, não se chega aqui. Depois, a seguir, há outra história de outra viagem. Neste caso, uma viagem pelo inferno, pelo paraíso e pelo purgatório, com diferentes acompanhantes, encontrando os maus, os bons e aqueles que tinham lá os seus pecados, é a Divina Comédia de Dante. Isto também é uma história sobre a qual todo o nosso olhar sobre o mundo assenta. E depois é preciso ler, por exemplo, esta história muito portuguesa da peregrinação.
português típico, não especialmente honesto, não especialmente culto, aventureiro, não especialmente corajoso, e que é a melhor maneira da gente perceber aquilo que foram os nossos descobrimentos. A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Tudo isto são livros. Para cada um destes livros que eu estou aqui a pôr, há 100 iguais que se podem ler, mais pequenos, maiores, com menos texto, mais difíceis, mais fáceis, mas sem os ler, a nossa vida é muito mais pobre. Temos o Dom Quixote. Toda a gente fala do Dom Quixote e do Sancho Panza. São duas personagens populares. Mas, na verdade, mais do que as personagens, o Dom Quixote representa uma certa maneira de ver o mundo e o Sancho Panza outra. Todos nós somos um pouco Quixote e um pouco Sancho Panza. Também, sem ler, nós usamos as palavras quixotismo e outras expressões sem saber verdadeiramente o que é que isso significa. Depois temos as Viagens de Gulliver. Eu arranjei livros de diferentes editores, que é para nenhum editor se maçar por só escolher um. As Viagens de Gulliver, toda a gente conhece a história de Lilliput. É um homem, um rapaz, que sai de Inglaterra num barco, tem um acidente, de repente acorda e encontra uns homens muito pequeninos. Mas, e depois há outra história a seguir em que ele é pequenino e os homens é que são gigantes. Estas histórias são fórmulas de escrever sobre a nossa sociedade, sobre os nossos comportamentos, sobre a forma de uma história inventada com personagens inventadas. É uma história que muitos jovens liam e que eu espero que ainda leiam. Depois há o Moby Dick, também uma história que também tem semelhanças com muitas outras, porque quando nós passamos de uma história para a outra, da Ilíada para a Eneida, para a Divina Comédia, para a Peregrinação, nós encontramos coisas muito semelhantes e muito comuns. São não apenas a história dos livros, mas a nossa própria história. O Moby Dick é a história de um homem e da baleia. É um dos melhores livros sobre o mar. Quem gosta de mar deve ler o Moby Dick, porque é uma história fabulosa de um homem que persegue uma baleia e, no fundo, é uma história sobre o bem e o mal, e em que o mar é o grande pano de fundo. E depois, para se pensar que não são só coisas sérias e pesadas, uma coisa portuguesa, as farpas. As farpas há um livro a dizer mal do governo. E a dizer mal dos poderosos. Dois escritores, Ramalho Ortigão e Essa de Queiroz, com grande liberdade, divertiam-se com o mundo e escreviam sobre os poderosos. Portanto, também há grande literatura a seu tempo para dizer mal dos governos e dos poderosos. E depois há o Germinal do Zola, a história da greve, uma história de uma greve numa mina de carvão, a história das péssimas condições de vida em que muita gente vivia no século XIX e que é um livro que alimentou os corações de muita gente, é um livro que era muito estimado, muito lido, exatamente porque retratava essa condição humana que é também muitas vezes a condição da pobreza e da miséria. E, portanto, nós temos livros. E as pessoas podem dizer, bom, para que é preciso saber isto tudo? Não, não é preciso saber isto tudo, mas a vida é melhor se souber. E mais, e se nós soubermos isto tudo, nós somos capazes de entender outra coisa. Por exemplo, quando vemos um filme como o King Kong, ou quando vemos o Tubarão, por exemplo, nós somos capazes de perceber que a mesma história do King Kong, a mesma história do Tubarão, a mesma história do Adamastor nos Lusíadas, a mesma história de um monstro que aparece na Odisseia do Homero, nós dizemos sempre as mesmas coisas, escrevemos sempre as mesmas histórias. Um homem, mais ou menos solitário, que representa a humanidade, que se defronta com um risco, um gigante, um monstro, e que depois de uma crise grande é capaz de o vencer. Há muitas histórias, umas com um fim bom, outras com um fim mau, mas ler literatura é um elemento fundamental para nós não sermos pobres de outra maneira. Porque as pessoas podem até ter muito dinheiro e serem pobres de outra maneira. E, num certo sentido, ler é tudo. Claro que as pessoas vão dizer, não, bom, ler não é tudo. Os livros não são tudo. São quase tudo. Mas mesmo para nós sabermos que eles são quase tudo, nós precisamos dos livros. E por isso, num certo sentido, os livros são tudo. Portanto, o Plano Nacional de Leitura serve não só a leitura como instrumento, mas a leitura como libertação, como força interior, como perplexidade, como dúvida, como forma de não andarmos pelo mundo a ver as coisas passarem sem sermos capazes de as entender e, entendendo-as, sermos capazes de as mudar. É para isto que servem os livros, é para isto que serve a leitura. Vale a pena ler mais.